Olá, tudo bem com você? Desejo que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você neste momento. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Angeli e eu estou trabalhando aqui uma série de vídeos sobre as obras da carne, conforme o texto de Gálatas, capítulo 5, nós estamos no versículo 20. E o tema que vamos tratar hoje é ciúme. O ciúme é um sentimento que causa preocupação e inveja. Ele pode também causar inveja. Para nós refletirmos, eu vou trazer o texto que está em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 8. Trata de uma história que você deve conhecer, que é a história de Davi e Saul. O cântico das mulheres indigna a Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Nesse trecho que lemos, Saul demonstra ciúmes de Davi. Então ele estava com ciúmes de quê? Ele estava com ciúme porque o povo, que era governado por ele, estava admirado com a quantidade de homens, que Davi havia matado nas suas batalhas, que era muito maior do que as que Saul havia matado. Então ele sente, ali ciúmes, por quê? Porque Davi estava sendo mais amado pelo povo do que ele, que era o rei. E quando ele pergunta aqui, na verdade, que lhe falta senão o reino, aqui ele já se sente ameaçado a perder o seu reino, porque isso aqui faz referência ao que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 28, quando Saul desobedece a Deus, então Samuel vem e diz para ele que naquele dia o Senhor havia rasgado dele o reino e que esse reino seria dado ao próximo, que seria melhor do que ele. Então aqui ele se lembra, provavelmente ele se lembra do que Samuel havia dito a ele lá antes, no capítulo 15, e já se sente ameaçado a perder o seu reino. E por que eu digo que esse ciúme que Saul sentiu causou nele inveja de Davi? Pelo que está lá porque nesse mesmo capítulo 18, no versículo 28, diz assim: Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Então o ciúme, ele provoca inveja. Eu estou aqui diferenciando ciúme e inveja, mas nós vamos trabalhar inveja, que também é uma obra da carne, mais adiante. Daqui a alguns vídeos nós vamos falar somente sobre esse sentimento inveja. Porém, a diferença aqui é que o ciúme, a pessoa se sente ameaçada a perder algo que ela julga que é dela, que é de posse dela. Já a inveja, por que esse sentimento de ciúme provocou em Saul a inveja? Porque aí Saul, ele começa a observar Davi, começa a ver, que Davi era aclamado, e ele passa a sentir muita raiva de Davi, e ele passa a perseguir Davi a partir de então, a partir desse momento aqui, em que as mulheres começam a elogiar Davi,
e ele passa a perseguir Davi e para matar Davi. Então, aí ele passa a sentir inveja, porque o que é inveja? É a pessoa querer ser o que aquela outra pessoa é, ou a pessoa querer ser como aquela pessoa, ter algo que aquela pessoa tem. Então, esse ciúme, esse medo dele de perder o reino para Davi, né, esse ciúme, acaba causando um outro sentimento que é a inveja. E o ciúme, ele está... Então, vamos voltar aqui para o ciúme. O ciúme, ele está ligado ao espírito de posse, porque muitas vezes nós queremos dominar sobre as pessoas. Só que lá em Gênesis 1:26 diz que o Senhor manda o homem dominar sobre as aves, sobre os répteis, manda dominar sobre a criação. Mas em momento algum a Bíblia fala que a gente deve dominar sobre as pessoas. E muitas pessoas pensam, né, que podem dominar sobre as outras. Então elas acabam podando aquelas pessoas, impedindo aquelas pessoas de serem elas mesmas. Nem precisa de eu trazer aqui, né, a estatística da quantidade de crimes passionais, né, que a gente vê aí na televisão, não apenas no Brasil, como também no mundo inteiro. O que é isso? O que gera isso? É o espírito de posse, né, que faz a pessoa sentir o ciúme. Claro, todos nós estamos sujeitos a sentir ciúme. Se a gente gosta de alguém, a gente vai sim ter ciúme por aquela pessoa, mas nós não podemos deixar esse sentimento nos dominar, porque aí quando ele começa a dominar, aí sim vira um problema. E o ciúme, por que eu citei aqui a inveja? Porque tanto o ciúme quanto a inveja atingem um amor próprio da pessoa. Então, normalmente, pessoas que se deixam dominar pelo ciúme são pessoas são pessoas inseguras, pessoas que já sofreram rejeição. Então, elas acham que todo mundo com quem elas se relacionar vai rejeitá-las. Eu gostaria de indicar aqui um livro muito bom da Joyce Meyer, chamado A Raiz de Rejeição. Esse livro mostra como vencermos a raiz de rejeição. Ele explica por que muitas vezes a pessoa não consegue confiar em ninguém. Então, às vezes, a pessoa viveu muitas histórias em que ela foi traída, ou talvez cresceu vendo o pai trair a mãe, né? Então a pessoa acaba ficando com aquela raiz, né, dentro dela e não consegue confiar em ninguém. E aí ela vai para um relacionamento e aquele relacionamento vira um inferno, porque é muito difícil conviver com alguém que não consegue confiar, que sente ciúme de qualquer coisa, né? Então, se você tem alguma dificuldade com isso, leia esse livro, eu super indico esse livro, eu li, ele é muito bom. E como vencer, né, o ciúme, se isso me domina? Na verdade, a melhor maneira de você vencer o ciúme é você se conhecer, porque às vezes, né, como eu disse, o ciúme está ligado à insegurança. Então, enquanto eu não tiver consciência do amor que o Senhor derrama sobre nós, sobre minha vida, nunca eu vou ser uma pessoa segura. Porque é no Senhor, em Cristo Jesus, é que nós conhecemos a nossa verdadeira identidade. E aí, se nós não conseguimos resolver isso conosco, as nossas emoções, né? Muitas pessoas têm feridas emocionais, essas feridas, essas raízes de rejeição dentro de si. Então, elas estão sempre carentes, precisando da atenção do outro. Ela tem o medo de perder aquela pessoa, seja filho, seja namorado, marido, esposa, né? Então, acaba sendo um tipo de sentimento que demonstra uma carência, algo que precisa ser tratado. Então, para você tratar isso, primeiro, quem pode te ajudar é o Espírito Santo, porque o Senhor, ele nos
nos liberta dessas coisas, porque o amor de Deus, a palavra diz que o amor de Deus sobeja. E o amor de Deus, e o amor que nós damos às pessoas, na verdade, é uma resposta ao amor que o Senhor dá para nós, que Ele derrama sobre nós. Então, se você ainda também não tem consciência desse amor que o Senhor derramou sobre você, peça ajuda, né? Aí, profissionais que podem trabalhar essa questão das emoções, há também pastores muito comprometidos que trabalham a questão da cura interior. Procure alguém para te ajudar, mas assim, para você se livrar desse sentimento de ciúme, você precisa se conhecer, se amar, e você precisa entender que ninguém é dono de ninguém, que se a gente tenta prender o outro, na verdade, né, tem aqui até um ditado que fala, quanto mais você aperta, vai escorrendo pelos dedos. E é isso. Ninguém consegue viver amarrado, preso. É preciso que nós sejamos livres, porque a palavra diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele que nos dá a verdadeira liberdade. Então, quando nós entendemos essa liberdade, nós também damos liberdade aos outros, né? Então, seja livre e solte também os outros, e você vai ver que as pessoas vão voltar para você, porque elas vão se sentir bem do seu lado. Que o Espírito Santo esteja sempre, sabe, nos ensinando quando nós estivermos excedendo, né? E quando nós estivermos com esse espírito de posse, que o Senhor esteja repreendendo esse espírito de posse, cuidando dos nossos relacionamentos, para que nós possamos ter relacionamentos cada dia mais saudáveis, com confiança, relacionamentos curados. E às vezes também você pode falar assim, eu não sou uma pessoa ciumenta, mas as pessoas têm ciúme de mim. Então eu falo para você o seguinte, às vezes, se você também, há pessoas que sintam ciúme de você, que sentem ciúme de você, não pare de fazer o que você faz, não pare de viver a sua vida por causa disso. Não deixe isso te parar, porque se você é uma pessoa livre, continue sendo livre e aquela pessoa vai aprender com você como ser livre. Espero que tenha ficado claro para você a explicação, né, de que é realmente o ciúme, e eu espero você nos próximos vídeos. Não esquece aí de curtir, compartilhar e continue acompanhando a série. Então tem muito mais pra gente falar. Até o próximo e é muito bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau!